Boa noite, pessoal. A partir de agora começa mais um De Papo com a Val. E hoje eu estou com uma galerinha. Mostra aí, câmera. Show de bola, hein? Só a nata de Braço do Norte. Estou falando diretamente aqui da Escola de Educação Básica Dom Joaquim. Estaremos debatendo assuntos sobre adolescência. A galerinha que está na fase de 17, alguns de 14 anos. Já temos até um escritor aqui no colégio. Daqui a pouco a gente vai bater um papinho com ele, né? Então, começando, falando aqui com a Dona Zélia Guinzani. Dona Zélia já foi minha professora. Show de bola, né? Então, estão com um assunto muito importante aqui no colégio sobre o analfabeto político. Então, começando aqui já te perguntando para falar um pouco sobre esse assunto. Bem, a ideia surgiu no início do ano na organização dos projetos da escola. Existem vários projetos, como a Rita, diretora da escola, já havia colocado para vocês anteriormente. E nesses projetos nós decidimos, o pessoal da área de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, trabalhar essa questão política com os alunos, até porque nós estamos em ano de eleição e a gente tem ouvido diariamente, Val, todos reclamarem muito dos políticos, da postura deles, da atitude deles, mas a participação efetiva da sociedade com relação às cobranças e aquilo que eles fazem é muito pequena. E se nós queremos que haja uma mudança nessa postura futura com relação à escolha do candidato, aquilo que se deseja de um político que nos representa, é preciso que a gente trabalhe com as bases, e essa base a gente vai buscar exatamente na escola, na questão do conhecimento, da informação, da discussão, e optamos por iniciar esse projeto que se chama Educação para a Cidadania, com o texto Analfabeto Político, porque ele é muito rico nas suas informações. E ele trabalha exatamente essa ideia de que as pessoas não são analfabetas porque não sabem ler e escrever. Elas são analfabetas também quando elas permitem que os outros façam por elas coisas erradas, porque elas não participam, porque elas não se envolvem com os problemas que acontecem, e quando elas permitem exatamente que o seu voto seja comprado, seja pago, e ao pagar, ao vender esse voto, efetivamente essa pessoa está permitindo que a sua vida seja conduzida de qualquer jeito por uma pessoa que não tem compromisso com a mudança social. Certo, então falando a respeito político, é ano de eleições, né? Pessoal que vota aqui, levanta a mão. Como é que é a situação em casa? Você já tem candidato? O pai envolve um pouco, meio que induzem vocês a votar no candidato deles? Ou vocês têm opinião própria? Quem gosta? O meu pai, no caso, ele me ensina a votar o certo, para mim mais na frente não ser prejudicado, porque querendo ou não, nós vamos ser o futuro, né? Com certeza. E você vai assim atrás, procurar saber mais sobre o candidato ou não? Você vai e confia no seu pai? Eu confio nele, mas eu também procuro saber em quem eu vou votar, né? Porque é um direito meu, eu tenho que buscar e saber em quem eu vou votar, para mim não me prejudicar mais na frente. Falando a respeito um pouco do pós-voto, depois que você votou, seu candidato ganhou, digamos assim, você vai atrás, ver se ele está fazendo o trabalho direitinho? Com certeza, porque a gente tem que vistoriar isso, né? Porque se a gente não vistoriar, eles não vão fazer. Com certeza. Alguém mais quer falar a respeito? É um direito nosso, né? Se a gente não fiscalizar, quem vai fiscalizar? É um direito nosso, a gente votou, a gente tem que ir atrás, correr atrás do que ele prometeu. Ele sempre promete, eles têm que cumprir. Todos prometem, né? Todos, é o nosso direito ir atrás. Com certeza, porque a maior parte, principalmente os jovens, assim, não se envolvem muito. Aqui a galerinha é bem envolvida, né, Dona Zélia? Assim... Com toda certeza. A gente iniciou o projeto e começamos com o texto do analfabeto político e trabalhamos em duas etapas. Inicialmente com os alunos do ensino fundamental, do 6º até o 9º ano, trabalhando exatamente a interpretação do texto e trazendo os pais para essa discussão, com muitas questões para os pais estarem conversando com eles. E trabalhamos muito com os nossos alunos, a ideia deles estarem não só participando do voto, Val, mas de tudo aquilo que acontece na sociedade. E a gente teve discussões muito ricas na sala de aula com relação à participação deles nas mudanças na escola, das mudanças na cidade, na questão da participação nos conselhos, dos pais que participam, que se envolvem, e que essas mudanças elas não acontecem somente no dia que eles vão votar ou agora que os santinhos estão sendo distribuídos. Na verdade, essa participação ela acontece sempre, em qualquer momento, mesmo que não seja ano de eleição, mas as mudanças, a legislação, ela precisa continuar sendo aplicada, discutida, e a gente só vai conseguir isso se houver uma participação efetiva de toda a sociedade em tudo que acontece.
E esse projeto, ele possibilitou essa discussão, essa conversa com os alunos e muitas vezes assim, rir com eles em algumas situações, como a participação na escola. Quem veio buscar o boletim, quem participa da APP, quem tem esse desejo e vem na escola conferir o que está acontecendo. A gente começa sendo líder com momentos pequenos, sendo líder da classe, reclamando daquilo que acontece e, ao mesmo tempo, fazendo a nossa parte. Liberdade. Baladinhas, festinhas, dormir fora de casa, dormir na casa do colega. Como é que os pais lidam com isso? Eles confiam, tipo, você fala pro seu pai, pai, mãe, hoje eu vou dormir lá na casa da minha coleguinha, amanhã eu tô de volta e tal. Eles confiam, vocês vão, dormem lá, ou não? Tipo, eles ligam para ver se realmente vocês estão lá, se vocês estão bem, eles ligam, tipo, né? Na balada, como é que fica? Eles buscam vocês depois do baile? Não? Eu queria saber um pouquinho sobre isso. O meu pai, ele é bem aberto quanto a isso. Tipo, eu posso tranquilamente ir porque ele confia plenamente em mim, né? Porque eu nunca dei satisfação pra ele não confiar em mim. Então ele disse, algum problema, liga pra mim que eu vou buscar. Por quê? Porque ele já confia em mim, ele tem plena confiança em mim. Nunca fiz nada que ele não precisasse mais confiar em mim. Porque vai do filho também, né? Porque se o filho não mostrar pro pai que não pode confiar, o pai não pode nem confiar nem no filho, daí a situação tá bem feia, né? Então, festa, essas coisas, eu acho que comigo meu pai me levava, buscava e dormia na casa dos outros, ou a mãe liga, ou ela sabe quem são os amigos, os pais dos amigos, ela sempre procura conhecer, né, as minhas amizades, assim, com quem eu ando e eu acho que é isso, mas a mãe sempre liga. Sempre liga. Falar um pouquinho? Pra mim, a mãe sempre procurava saber quem é meus amigos antes de eu sair. E era muito chato, tá louco? Ia ligando, ligava direto, muito. Ok, então, né? Muito bom. Mas eles estipulam horário, tipo, né? Às 4 da manhã, ou tipo, bem antigamente, vou cuspir aqui no chão, a hora que secar o cuspe, você esteja em casa, mano. Como é que é o procedimento? Tem horário, não? É liberdade mesmo? Essa história do cuspe nunca teve comigo, né? Pelo menos, não sei. Mas teve horário, sempre teve horário. Acho que até hoje tem horário, né? Que a maioria comigo tem bastante. Comigo nunca teve essa, eu posso ficar até o horário que eu quiser, mas depois eu tenho que dar a satisfação de onde eu estive, né? Será que um é menino e outro é menina, ou não? Eu acho que porque eu tenho que dar horário até hoje, já tô quase 18, mas tem que dar horário. Então, encerrando esse assunto aqui sobre liberdade, vamos apresentar agora a galerinha que a gente não se cumprimentou e não apresentamos, né? Então, se identificando cada um aqui, como é que é o seu nome? Laurize. Rafael. Guilherme. Amanda. Sérgio. Lucas. Victor. Eduardo. Estamos no Colégio Dom Joaquim, conversando com os adolescentes, faixa etária de 17 e 14 anos. Assunto do momento, pais separados. Quem tem pais separados aqui? Guilherme? Fala um pouquinho, Guilherme. Eu quero saber a respeito, assim, você está com seu pai ou com a sua mãe? Com a sua mãe. Sua mãe já tem um outro marido, não? Tá, e como é que você lida com isso? Quando acontece, tipo, um problema que tem que ser resolvido em família? E normal, eu nunca precisei muito do meu pai, porque eu sempre mais morei com a minha mãe. Ela criou eu desde pequeno, nunca convivi com meu pai, tipo, eu não sei muito como é que é. 16 anos, quer dizer, eu nunca tive contato com meu pai. Mas aí a gente conversa, ele quando vai lá em casa, a gente sai, vai na casa dele. Normal. Vamos falar agora com a Amanda. A Amanda também tem pais separados. Como é que fica essa história? Você mora com o pai, com a mãe? Não, eu moro com a minha avó, porque eu sou... O meu pai e a minha mãe são separados, né? Na verdade, nunca casaram, meu pai de verdade. E a minha mãe, eu fui criada por ela até 1 ano e 8 meses. Depois me deram pra minha avó paterna, né? Pra me criar. E daí meus avós se separaram e hoje eu vivo só com a minha avó. Mas eu não sinto falta, não vou dizer que eu sinto falta, porque eu não sinto falta nenhuma, né? Da minha mãe de verdade. E o meu pai, de verdade, até convivo mais por... Como eu moro com a mãe dele, no caso, né? Que também chamo de mãe. Ele vai em casa, ele é caminhoneiro e ele vai em casa, assim, de vez em quando. Mas não é aquele contato como eu tenho com meu avô, que eu considero como pai, né? E a minha mãe, de verdade, a gente se fala muito pouco. Ela me liga raramente. Ela parece meia de lua, assim. Tipo, agora já faz, acho que uns meses que não me ligou. Então, não sinto falta. E eu vi ela apenas só uma vez, que eu me lembre, só uma vez. Mas...
Só uma vez, quando eu tinha 7 anos, ela veio me ver, que ela morava em Balneário Camboriú. Veio me ver, mas depois nunca mais. Nunca mais me ver. Acho que eu tinha uns 7 anos, 6, 7. Vamos falar agora com o Lucas, que também é filho de pais separados. E aí, Lucas, como fica a situação? Como é que é a convivência? Você mora com o pai ou com a mãe? Meu pai e minha mãe sempre foram separados desde que eu nasci. Então, também fui criado com a minha avó e com a minha mãe. Minha avó e meu avô também são separados, acho que desde que eu me lembro. Minha mãe era pequena também. Sempre fui criado que tinha uma vizinha da minha avó que gostava muito de mim. Quando a minha mãe uma vez me deixou cair, elas foram passar na porta as duas juntas e se trancaram. Sempre fui criada, assim, já caí muito. Sempre fui bem criado. Minha avó paterna também sempre, tive uma convivência. Minha avó sempre ia lá na minha casa, os meus tios na casa da minha avó. Meu pai também, eu sempre vou pra lá. Tem minha madrasta, dizem que é um milagre, mas eu também convivo muito bem com ela. A gente convive muito bem. Gosto muito dela, creio que ela gosta muito de mim também. Mas assim, sempre que meu pai, sempre que eu precisei, ele estava ali, sempre perguntando minhas notas, sempre está presente. A gente encerra esse assunto aqui agradecendo aos alunos, né? A professora Zélia Guizani, agradecer a todos vocês, adorei o papo, me emocionei também muito aqui conversando com vocês hoje. A gente termina esse assunto falando sobre sexo, menstruação, sobre a saúde da mulher, o que é mais importante, um assunto muito interessante para a nossa população, lá nos estúdios da RTV, batendo um papo super descontraído com a doutora Carla Conceição, ginecologista e obstetra aqui em Braço do Norte.